Olá, estou aqui com o Dr. Ricardo no Instituto Vivare Olá, pessoal. e a gente veio aqui discutir com vocês alguns casos interessantes que a gente viu essa semana no consultório. A gente veio discutindo aí na semana passada sobre a relação da força muscular respiratória, a fraqueza dos músculos respiratórios e como isso afeta os volumes e capacidades pulmonares, né? E a gente veio colocar aqui essa reflexão, venho trazendo aqui uns dois estudos. O primeiro estudo ele fala sobre a relação entre a fraqueza muscular respiratória de pacientes com doenças neuromusculares, e esses pacientes eles foram estudados a sua força muscular e os volumes e capacidades pulmonares. E o mais interessante é que a redução da capacidade vital e dos volumes pulmonares, ela foi desproporcionalmente maior do que o esperado nessa população que tem fraqueza muscular respiratória. Era esperado que esses pacientes tivessem uma redução do volume pulmonar, mas essa redução foi muito maior. O esperado que esses indivíduos apresentassem apenas 70% de perda de capacidade vital, e eles apresentaram 50% de perda dessa capacidade vital. Os autores eles foram estudar a mecânica através do fluxo, a relação fluxo ventilatório e volume, e fluxo e pressão e volume, e eles perceberam que houve uma maior dificuldade do pulmão se expandir e uma menor tendência da caixa torácica de se expandir. E eles propuseram como hipótese de que isso aconteceria por microatelectasias. 10 anos depois, esse mesmo grupo de pesquisadores fizeram uma tomografia computadorizada para poder saber e identificar se havia realmente essas microatelectasias. E de forma impressionante, eles não encontraram na grande maioria dos pacientes com doenças crônicas neuromusculares. Eram pessoas com doenças neuromusculares que tinham fraqueza muscular crônica. Eles não identificaram. De 25 pessoas que eles estudaram, em apenas 2 pessoas eles identificaram microatelectasias. E isso a gente pode ver uma perspectiva de evolução a partir de que o indivíduo começa com fraqueza muscular, depois ele desenvolve uma redução de volume inicial. Ao longo do tempo, essa redução de volume se agrava pela maior dificuldade do pulmão de se expandir, por piora do componente elástico e uma diminuição da caixa torácica de se expandir. Eu conversando aqui com o Dr. Ricardo, ele estava me relatando que isso também é visto em crianças de uma forma até mais intensa do que no adulto, por mecanismos precisos e específicos das crianças que ele vai explicar agora. O que é que você tem a falar a respeito dessa dificuldade do baixo volume em crianças que têm fraqueza muscular e elas acabam tendo complicações a respeito desse baixo volume? Assim, as crianças, elas tendem a apresentar uma formação alveolar incompleta, né? Elas têm seu processo de evolução, pelo menos até 10 anos, 8 anos, 10 anos de idade, da sua formação alveolar. Então, quanto menor o perfil etário dessas crianças, maior o efeito Pendeloufert, que é aquele efeito de tendência ao colabamento alveolar, principalmente daquelas crianças que estão internadas. Quando a gente fala em criança, né, a gente tem que lembrar que a gente está falando lá da neonatologia, né, isso, crianças, né, recém-nascidas, né? E esse efeito Pendeloufert, que é o efeito de menor sustentabilidade dos alvéolos aerados, com uma constante de tempo, portanto, menor, nós temos uma tendência ao colapso. Ao que parece, o componente elástico, fazendo uma analogia com os estudos que foram aí citados, o que parece é que o componente elástico ele é
mais pronunciado, de forma que esses pacientes eles tendem ao colapso. E é claro que, considerando que o funcionamento mecânico pulmonar depende da oposição de forças, forças que garantem o pulmão aberto, vamos dizer assim, forças que tendem a estabelecer o colapso pulmonar, o treinamento muscular respiratório ele entra como uma estratégia importante, na medida de que vai combater a fraqueza muscular, vai combater esses volumes mais baixos e evitar a potencialização desse componente elástico, que é um componente de tendência ao colapso, de aumento de colapso e fechamento das unidades alveolares. Então, o estudo ressaltado aí pelo colega Adeno só reforça a necessidade de treinamento muscular inspiratório precoce, para inicialmente combater esses volumes mais baixos e depois evitar a potencialização de todos os outros danos decorrentes desses volumes mais baixos, que é a evolução para atelectasias, perda da capacidade de tosse, tendência a acúmulos de muco e secreção, pneumonias e etc. Engraçado, né, que a gente vê a evolução ao longo do tempo. No mês passado, acredito que tive um paciente muito complicado, que a gente foi fazer medidas de capacidades pulmonares com ele, e o simples fato desse paciente fazer um esforço inspiratório para fazer uma expiração que fosse efetiva, desencadeou nesse paciente um bloqueio inspiratório com dispneia e falta de ar intensa, né, que precisou de um tempo maior para ele descansar. Então a gente vê que o indivíduo que tem uma fraqueza muscular respiratória, infelizmente, eles são subidentificados ou subdiagnosticados e infelizmente, geralmente esse problema é negligenciado, porque é algo que se está se discutindo bem em ênfase atualmente e muito não se investiga. Então, pessoas com dor crônica são um grupo de risco importante para ter fraqueza muscular, porque a postura está relacionada com a respiração. Pessoas com doenças crônicas, sedentários, obesos, todo esse grupamento muscular, pessoas com apneia obstrutiva do sono. Então, tem um grupo de risco bem elevado que provavelmente tem uma fraqueza muscular respiratória e ela acaba desenvolvendo uma fraqueza muscular crônica. E essa fraqueza muscular respiratória, ao longo do tempo, vai fazendo com que haja uma redução ainda maior desses volumes e capacidades, chegando a comprometer a ventilação profunda. E aí vem a falta de ar, quando o indivíduo sobe um lance de escada, faz um pequeno pique, em atividades que são rotineiras, para depois passar a ter falta de ar em atividades bem simples, como sentar, levantar, tomar banho, a pessoa já fica ofegante, fazendo um esforço bem mais simples, né? Sem falar no reflexo que existe entre a força